Minha cunhada postou foto do meu filho fingindo que era dela. Sabe aquela pessoa que tem uma invejinha disfarçada? Aquela que sorri pra você, mas por dentro tá te desejando um tombo? Pois bem, essa pessoa na minha vida atende pelo doce nome de minha cunhada. E olha, eu até tentava me enganar, fingindo que éramos amigas, que tava tudo bem. Mas a verdade é que ela sempre teve uma obsessãozinha meio estranha pela minha vida, pelas minhas coisas, e, como eu descobri, até pelo meu filho. Tudo começou quando eu tive meu bebê, um menininho lindo, que é meu orgulho, minha vida inteira. Ela, claro, apareceu na maternidade toda montada no look tia coruja, cheia de presentes, mas com aquele olhar que eu já conhecia muito bem, aquele olhar de quem não tá ali só pela alegria da criança, mas para performar para a plateia. E eu, boba, querendo acreditar que dessa vez ela estava sendo sincera, deixei ela tirar foto com o bebê, postou no story, marcou a gente, todo aquele protocolo de rede social. Até aí, normal. A questão é que as postagens não pararam na maternidade, não. Ela começou a pedir foto minha direto. Manda uma foto nova dele, tia quer postar, olha que fofura. E eu, no começo, achando que era amor de tia mesmo, tadinha de mim. Só que as legendas começaram a me incomodar, porque não era meu sobrinho, nem amor da titia. Era do tipo, minha vida todinha. Presente que Deus me deu. Nunca pensei que amar alguém assim fosse possível. E zero contexto, zero marcação minha, zero menção de que aquele bebê lindo da foto não era filho dela. Fiquei com uma pulga, duas, três atrás da orelha, mas achei que tava exagerando. Até que um dia, mexendo no Instagram, resolvi olhar o perfil dela pelo fake que eu uso, porque sim, né, todo mundo tem aquele perfil reserva só pra ficar de olho. E foi aí que eu quase infartei. Minha cunhada simplesmente tinha um destaque chamado Meu Bebê, com foto do meu filho. E pra piorar, não era pra mostrar pros amigos não. Ela tava literalmente fingindo que o menino era dela. Na hora que eu vi aquele destaque chamado Meu Bebê, eu até achei que tinha lido errado. Pisquei, fechei e abri o aplicativo de novo, respirei fundo. Mas não, não era ilusão, não era bug, não era surto meu. Tava lá, bonitinho, com capa personalizada, emoji de mamadeira, coraçãozinho azul, estrelinhas, e dentro, uma sequência de fotos do meu filho. E detalhe, não era só foto aleatória, não. Eram fotos que eu nem lembrava de ter enviado para ela. Foto do bebê dormindo, foto dele tomando banho, fazendo careta, sorrindo, fotos íntimas, aquelas que a gente compartilha só no grupo da família ou, no máximo, no privado com quem a gente confia. E foi aí que bateu aquele misto de raiva, nojo e desespero. Porque não bastava ela postar a criança como se fosse dela, ela legenda as fotos como se fosse mãe. Simplesmente tinha texto assim: meu pacotinho de amor, não sei como vivi tanto tempo sem você. Ser mãe é a melhor coisa do mundo. Eu te juro. Tinha até réus. E o pior, usando áudios de mães, trend de maternidade, aquelas musiquinhas melosas e tudo mais. E adivinha? Comentários rolando soltos. Que bênção, ele é a sua cara. Parabéns, você vai ser uma mãe incrível. E ela respondendo teu DO como se realmente fosse mãe. Obrigada, tá sendo uma experiência única, só Deus sabe como eu esperei por esse momento. Como assim? E aí começou a me bater aquele pavor real. Porque não era só uma brincadeirinha de tia babona, não. Ela estava literalmente vivendo uma vida paralela na internet, fingindo ser mãe do meu filho. E se alguém acreditasse? E se alguém resolvesse perguntar mais? E se, sei lá, começassem a perguntar quem é o pai, onde está o marido, se ela era mãe solo? E se ela inventasse mais coisas? Porque conhecendo ela como eu conheço, capaz de inventar, sim. Eu fiquei completamente sem chão. E o pior, ela não sabia que eu tinha visto, então seguia postando normalmente, fingindo que estava tudo lindo, tudo perfeito, com os emojis de mãe e os textos melosos. Meu sangue começou a ferver. Liguei pro meu marido na mesma hora, tremendo de nervoso. E, meu amor, se você acha que ele ficou do meu lado, se prepara que esse plot ainda vai te deixar de queixo caído. Quando meu marido atendeu o telefone, eu já estava no auge do nervoso, falando tudo atropelado. Olha aqui, fulano, tua irmã tá postando foto do nosso filho fingindo que ele é dela. Vai agora no Instagram dela pra você ver. E ele, do outro lado, super calmo, calmo até demais pro tamanho da bomba que eu tava soltando, respondeu: ué, mas ela é só apaixonada nele, amor, você sabe como ela é, exagerada. Exagerada? Exagerada? Eu achei que eu estava tendo um AVC naquele momento.
Eu comecei a gritar, perder completamente a linha. Exagerada? Amor, pelo amor de Deus, ela não tá só postando foto dizendo que ama ele, não. Ela tá fingindo que é mãe dele. Tá falando que ser mãe é a melhor coisa do mundo. Que presente de Deus é esse que ela ganhou, sendo que quem pariu fui eu, não ela. E ele, naquela cara de sonso, tentando amenizar. Ah, mas você sabe como ela é carente, né? Ela não tem filho, deve ser só uma fase. Uma fase? Que fase, meu pai amado? Fase de sequestro virtual agora? Aí eu respirei fundo, sentei no sofá, passei a mão na testa e soltei. Olha, ou você fala com ela agora, ou quem vai falar sou eu. E eu não garanto que vá ser de forma educada, não. E ele, para minha surpresa, e para minha indignação também, soltou. Amor, não precisa fazer barraco, é só internet, não leva tão a sério. Nessa hora me deu vontade de gritar tanto, mas tanto, que se eu gritasse, tinha que sair comunicado no jornal da cidade. Mulher surta após cunhada sequestrar filho nas redes sociais. Mas me segurei, porque sabia que se fosse esperar ele resolver, eu ia morrer esperando. Aí tomei coragem, respirei fundo e fui eu mesma, na educação. Até porque, né, antes de perder a classe, a gente tenta manter. Chamei ela no WhatsApp, mandei aquele áudio bem assim. Amada, posso saber por que você tá postando foto do meu filho, fingindo que ele é seu? Que palhaçada é essa, hein? E ela, minha gente, ela teve a audácia, a coragem, o desplante, de me responder com um áudio de 4 minutos. E se você acha que ela pediu desculpa, senta, respira e se prepara, porque você vai cair para trás com o que ela me respondeu. Quando aquele áudio de 4 minutos chegou, eu gelei. Apertei o play tremendo, achando que, no mínimo, ela ia começar pedindo desculpa, dizendo que foi sem maldade, que se empolgou, qualquer coisa que ainda fosse aceitável. Mas não. Nunca subestime o grau de cara de pau de uma cunhada sem noção, porque ela me soltou, com a maior naturalidade do mundo, primeiro, você tá sendo muito exagerada. Segundo, se você não quer que eu poste foto, então não me mande. Terceiro, eu não tô fazendo nada demais, só tô manifestando a minha vontade pro universo. Eu paralisei. Simplesmente paralisei. Como assim manifestando pro universo? E ela seguiu, toda espirituosa, achando que estava arrasando no discurso. Sabe, eu sempre quis ser mãe. E quando eu vejo esse neném, parece que ele é meu sim. Porque eu amo ele como se fosse. Então não vejo problema nenhum em postar como se fosse. É a lei da atração, fulana. Eu tô manifestando, entende? Se Deus quiser, daqui a pouco ele me dá um igualzinho. Um igualzinho? Igualzinho é o meu. Ela só pode estar brincando com a minha cara. E pra piorar, ela ainda meteu aquele papinho clássico da sem noção. Ai, você é muito possessiva. Criança não é posse, é amor. Você devia ser mais aberta, mais generosa. Afinal, somos família. 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 Só se for a família Adams, né? Porque normal não é. Eu tava tão indignada que eu tremia da cabeça aos pés. E quando fui abrir o Instagram para ver se ela pelo menos tinha apagado, adivinha? Não só não tinha apagado, como tinha postado mais. Um reels novinho, fresquinho, com ele no colo, usando um filtro de coraçãozinho, e a legenda? Ser mãe é descobrir um amor que não cabe no peito. A vontade que me deu foi sair voando até a casa dela, bater na porta e perguntar se ela queria o menino no colo, na mochila ou embrulhado para presente. E para colocar a cerejinha no bolo desse show de horrores, os comentários do post novo estavam pipocando. Parabéns, você merece esse presente de Deus. Esse bebê é a sua cara. Que bênção, que amor mais puro. Parabéns, mamãe. E ela tava lá, respondendo todo mundo. Obrigada, minha vida tá muito mais completa agora. Completa com o meu filho, é isso? Gente, nesse ponto eu já não sabia se ria, se chorava ou se chamava a polícia do Instagram para ver se dava para denunciar sequestro virtual. Eu já estava assim, no limite da sanidade. E sabe quando você começa a se questionar se é você que tá maluca? Porque eu olhava aquela situação surreal e pensava, não é possível, isso não tá acontecendo comigo. É pegadinha, é câmera escondida, é teste para ver se eu surto. Porque enquanto eu surtava, ela estava plena, vivendo a maternidade dela de faz de conta, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Aí eu fiz o que qualquer mulher indignada, traída pela própria realidade, faria. Printei absolutamente tudo.
Print do story, print do reels, print dos comentários, print das legendas absurdas, até print da bio dela que agora tinha a frase mãe de um anjinho com emoji de ursinho e mamadeira. Sim, ela atualizou a bio, gente. Eu não sabia se ria de nervoso ou se largava tudo e mudava de país. E enquanto eu tava lá, reunindo provas do crime virtual, meu marido seguia na mesma vibe banana dele. Amor, não precisa fazer escândalo. Ela é assim mesmo, você conhece ela. Conheço sim, agora mais do que nunca. E não satisfeita, sabe o que a sem noção postou depois? Um vídeo com meu filho no colo, ela fazendo aquele filtro que coloca sardinhas no rosto, florzinha, borboleta, e a legenda? Nada nesse mundo me traz mais paz do que ser sua mãe. A mulher tava de bloqueio total da realidade. E o povo comentando, ai, ele é sua cara, vocês são idênticos, Deus caprichou na sua família. E eu ali, olhando aquilo, quase ligando pro Datena, pro Cidade Alerta, pro FBI, pra Interpol, pra quem fosse. E não é só isso, não. Ela começou a responder os comentários dizendo que estava exausta, que as noites estavam sendo puxadas, mas que cada sorriso dele fazia tudo valer a pena. Puxadas onde? Mulher? Quem tá acordando de madrugada pra trocar fralda e dar mama é eu, não você. E teve uma seguidora dela que comentou assim: ai, mana, que história linda. Você a adotou? Conta pra gente. E o que ela respondeu? É uma longa história, prefiro não expor os detalhes, mas Deus sabe de tudo. Eu simplesmente tive um piripaque nesse momento. O que ela queria, afinal? Que todo mundo acreditasse que ela tinha um filho misterioso. Que ela estava vivendo uma maternidade secreta. Que ela deu à luz no multiverso. Eu respirei fundo, olhei para o meu marido e falei: última chance, ou você resolve, ou quem resolve sou eu. E se eu resolver, vai ser do meu jeito. E meu amor, do meu jeito é sinônimo de barraco, exposed, gritaria e muita vergonha alheia para quem tá errado. Depois de reunir a prova de tudo que ela tinha feito, com prints, stories salvos e até uns áudios que ela mandou para amigas contando que estava vivendo a vida de mãe do meu filho, decidi que era hora de jogar tudo no ventilador. Chamei meu marido de novo e falei, com a voz firme que só quem já tá cansado de tanta palhaçada consegue ter: chegou a hora da verdade, ou ela paga tudo ou eu exponho essa doida para todo mundo. Ele me olhou meio inseguro, tentou me convencer a deixar pra lá, mas eu já tava com a ficha técnica da novela pronta. Peguei o celular, abri o Instagram dela e mandei um story público, marcando ela, explicando que isso não era brincadeira, que criança não se usa como figurinha de Instagram e que postando fotos do meu filho como se fosse dela era ultrapassar todos os limites do ridículo. Aí meu telefone começou a bombar. Mensagens de amigos, parentes e até conhecidos que estavam vendo o bafafá online. O que tá acontecendo? Você viu o que a fulana tá fazendo? Essa história tá viralizando. Socorro! E eu lá, firme e forte, com a moral lá em cima, contando tudo, sem medo de ser feliz. E o que minha cunhada fez? Apagou as postagens? De jeito nenhum. Ela foi lá, respondeu meu story, me marcou de volta e fez outro reels, dessa vez com a legenda: quem não tem mãe, cria. Quem não tem filho, adota do coração. Eu quase caí da cadeira. Era ousadia demais para minha cabeça, mas a reação do público foi o que me surpreendeu. Metade ficou do meu lado, entendendo o absurdo da situação, a outra metade começou a fazer piada, memes e até comparações com novelas mexicanas. O que não faltou foi gente zoando e pedindo que eu fosse dar um basta nessa novela. E foi o que eu fiz. Com todo respeito, um último aviso: basta de farsas, basta de mentiras, basta de brincar com o amor de mãe. Meu filho é meu, e ponto final. Depois disso, a internet dividiu opiniões, mas uma coisa foi certa: ninguém mais teve dúvida de quem era a verdadeira mãe daquele bebê fofo, e a fama da minha cunhada de mãe do Instagram se espalhou pela cidade inteira. O desfecho dessa novela foi mais barulhento que trio elétrico em carnaval. Assim que postei meu último story expondo tudinho, meu celular começou a apitar como sirene de ambulância. Era notificação de todo lado, mensagem, print, compartilhamento. Gente que eu nem lembrava mais que existia vindo comentar, apoiar e até perguntar se era verdade aquele absurdo todo. O bafafá cresceu tanto que não ficou só nas redes. Não, meu amor. Na pracinha do bairro, no salão de beleza, na fila do pão, tava todo mundo falando da cunhada sequestradora de Instagram. E como se não bastasse, teve gente que foi até no perfil dela perguntar se ela tinha perdido o juízo. E ela? Ah, minha filha, ela surtou. Primeiro tentou se fazer de sonsa, fingiu que nem era com ela, que não estava entendendo nada.
Depois, quando viu que não ia colar, fez o combo clássico. Story com fundo preto, texto branco, musiquinha triste e aquele textão digno de roteiro de novela mexicana. Dizia que estava arrasada, destruída emocionalmente, que só queria demonstrar o amor pelo sobrinho, que jamais imaginou que isso ia tomar essa proporção, aquele papo furado que a gente já conhece. Mas aí, como toda boa atriz de quinta, não se aguentou e gravou um vídeo, e claro, usando aquele filtro de lágrimas correndo, pedindo desculpas públicas. Disse que errou na forma, que não sabia que isso me incomodava tanto e que nunca quis me magoar. Só que, dessa vez, eu não ia deixar barato. Soltei logo um vídeo resposta, sem filtro, sem maquiagem, sem papas na língua. Falei tudo, que amor de verdade não se constrói em cima de mentira, que respeito é a base de qualquer relação, que ela ultrapassou todos os limites e que não era a primeira vez que ela fazia algo assim. Joguei na roda uns prints antigos, umas conversas suspeitas, e mostrei que ela já vinha passando dos limites fazia tempo. E não é que até a família do meu marido, que vivia passando pano para ela, finalmente abriu os olhos. O sogro, a sogra, os tios, todo mundo mandando mensagem, dizendo que ela precisava de tratamento, de limite e de vergonha na cara. No final, pressionada de tudo quanto é lado, ela teve que apagar todas as fotos, arquivar os posts, desativar os comentários, pasmem. Ficou uns dias fora das redes sociais, coisa que ninguém acreditava que ela fosse capaz. E eu? Eu segui plena, vitoriosa, dona da minha própria história e com meu filho protegido. Hoje em dia, ainda rola uma ou outra piada no grupo da família sobre sequestro digital, e ela, toda sem graça, finge que nem é com ela. Mas quem viveu sabe, e quem acompanhou essa tour até hoje comenta. Se eu aprendi alguma coisa? Com certeza. Aprendi que não dá para confiar cegamente nem em quem chama de família, que internet não é terra sem lei e que, se você não se posiciona, tem gente que monta em você e ainda posta foto agradecendo pela carona. Então fica a lição: protege teu filho, protege tua história, protege tua paz. E se alguém tentar sequestrar teu amor, seja no Instagram, no Facebook ou na vida, não pensa duas vezes. Se arma de print, de coragem e de um belo textão, porque tem coisa que a gente não pode aceitar calada. Se inscreve e ativa o sininho para mais.